Olá, meus caros, cá estamos nós para mais uma aula de processo penal e hoje vamos conversar a respeito da prova dentro do processo penal. Pois bem, iniciando, eu trago algumas considerações iniciais aqui, que é bastante importante para a gente ficar atento, né? Provas estão lá nos artigos 155 seguintes do CPP, tá? O processo é um conjunto de atos coordenados que caminha para a sentença, né? Então, o juiz ele decide com base na prova, o juiz ele sentencia de acordo com a prova existente dentro do processo, e ele vai julgar procedente ou improcedente a ação, dependendo do que foi produzido de prova, né? Por isso, né, se afirma-se que a prova é a alma do processo. Por quê? Porque por falta de prova, o juiz também decide, ele absolve o sujeito, se for o caso. Tá? Então, a prova é de suma importância dentro do processo. O artigo 386 do CPP constitui a maior porta de absolvição do processo penal, porque na maioria das absolvições, principalmente lá no Tribunal do Júri, né, absolve-se quando não houver provas suficientes, né? Então, o famoso princípio indubio pro réu, né, só pode haver condenação com certeza, na dúvida, em favor do réu, né? No processo penal, também vigora o princípio da verdade real, né, que é o princípio norteador da prova. Por quê? Porque é através da prova que vai se buscar a verdade dos fatos conforme realmente aconteceram dentro do processo, tá? Então, no processo deve-se reproduzir os fatos como eles realmente teriam ocorrido, né, para que o juiz, né, ao julgar, né, como se estivesse vendo um filme, né, e verificando o que realmente teria ocorrido para então julgar, certo? Conceito, né? De acordo com o Tourinho Filho, é um conjunto de elementos produzidos pelas partes visando estabelecer dentro do processo a existência de certos fatos. Então, o objeto da prova, né, ou seja, a sua finalidade é formar a convicção do julgador, tá? Inclusive, né, pode formar a convicção da parte contrária. Por exemplo, o MP pode se convencer durante a tramitação do processo de que não tem prova suficiente para a condenação e pede a absolvição do sujeito, né? Então, atenção, né, como regra geral, né, somente os fatos que possam dar lugar às dúvidas é que merecem ser provados. Fatos notórios, fatos públicos, não precisam de provas dentro do processo de produção de provas, né? Um exemplo clássico que eu posso trazer para vocês aí, por exemplo, eu preciso provar que o Jair Bolsonaro hoje é o presidente da República? Não, é um fato notório, então não precisa produzir prova nesse sentido. Ok? Meio de prova, né? Segundo a doutrina, é tudo aquilo quando pode servir direta ou indiretamente, né, para a comprovação da verdade que se busca no processo. Então, a prova ela pode ser direta ou indireta. Existe no processo penal, né, situações em que ninguém assistiu ao fato, portanto, todas as provas vão ser indiretas. Ninguém assistiu ao fato, ninguém visualizou. Já a prova direta é aquela prova em que as pessoas têm ciência sobre os fatos, pessoas que assistiram o fato, né? Testemunha ocular. Então, exemplo, João matou Maria e Pedrinho, um terceiro que estava junto naquele momento, presenciou os fatos. Então, o testemunho de Pedrinho é uma prova direta. Tá? Agora, olha só, João ligou para Maria e ameaçou Maria de morte. Maria, vou te matar. Essa ameaça ninguém viu, ninguém escutou, ninguém presenciou. Então, as provas que forem produzidas vão ser provas indiretas. Ok? Prova emprestada. Prova emprestada é aquela que é produzida dentro de um processo, tirado cópia e levado para um outro processo, né? Pode ser utilizada no processo penal? Cuidado. O entendimento da doutrina é que a prova emprestada ela não deve ser levada em consideração porque ela não é produzida sob o crivo do contraditório, não obedeceu o devido processo legal, então a outra parte não pôde impugnar, então não deve ser levada em consideração dentro do processo penal. Inclusive, por exemplo, não pôde arrolar suas testemunhas, assim sucessivamente. Ok? Agora, se a prova emprestada foi utilizada dentro de um processo administrativo e dentro desse processo administrativo aconteceu um crime, eu posso então utilizar essa prova emprestada para utilizar lá dentro de um processo crime. Exemplo,
O João está respondendo ao processo administrativo e durante as investigações ficou claramente comprovado que ele praticou uma falsificação de um documento, tá? Pode-se tirar cópia daquele processo administrativo e encaminhar para ser instaurado inquérito policial e ele, inclusive, ser processado por falsidade documental. Ok? Prova antecipada. A prova antecipada é aquela produzida antes, né, do momento destinado à instrução processual. Por isso que ela é antecipada. Tá? Ela pode ser preventiva ou cautelar. Né? Preventivamente, como simples medida assecuratória de um direito, objetivando preveni-lo de consequências futuras. Né? Há um risco de desaparecimento do objeto da prova. Um exemplo clássico aí de uma prova antecipada preventiva é a interceptação telefônica. Né? De forma preventivamente, eu intercepto o telefone para buscar provas do traficante, por exemplo, ou da organização criminosa. Tá? Cautelarmente, como providência preparatória, quando se demonstrado o perigo do desaparecimento da evidência em fase da demora natural do processo principal. Né? Um exemplo aqui de uma prova cautelar seria a oitiva de uma pessoa que está em um hospital em fase terminal e que a qualquer momento pode vir a óbito. Então pode se perder essa prova. Liberdade da prova. Né? A grande barreira à produção das provas é a norma constante lá do artigo 5º, né, inciso 56 da Constituição da República, que diz que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meio ilícito, a prova proibida, né, ou vedada. Então, não se admite no processo penal as provas produzidas ilicitamente. Mas daí vem o questionamento. O que caracteriza uma prova ilícita? As provas ilícitas, elas são aquelas obtidas em violação às normas constitucionais ou legais, devendo ser desentranhadas do processo, inclusive. Exemplo, eu torturo uma pessoa para buscar a confissão dela. Então, pratiquei um crime de tortura para obter a confissão. Isso é ilícito, não pode. Um interrogatório sem a presença do advogado também não pode. O advogado tem que estar presente no interrogatório. Né? E atenção, né? Também são inadmissíveis no processo as provas derivadas da ilícita, né? Salvo quando não tiver nexo de causalidade entre uma e outra. Por exemplo, uma interceptação telefônica clandestina que auxilia na prisão em flagrante do acusado. Aquela interceptação telefônica que é clandestina, que através dela buscou-se a ciência de que ele ia buscar droga e daí foi lá e prendeu em flagrante, aquela prisão em flagrante também é uma prova ilícita. Por quê? Porque derivou da interceptação telefônica clandestina. Agora, olha só, uma interceptação telefônica clandestina, onde o sujeito está clandestinamente sendo ouvido, né? Mas outros agentes que não têm conhecimento dessa interceptação acabam apreendendo o sujeito, né, pela prática de um crime que não era objeto da interceptação telefônica. Podemos dizer que aquela prisão é uma prisão ilegal? Não. Por quê? Porque não há um nexo de causalidade entre a interceptação e aquela prisão. Ok? Ônus da prova. Muito importante aqui, né, no processo penal, porque o artigo 156 diz que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Então vamos lá. Ao acusado, né, ao réu, né, cabe provar sua inocência, as excludentes, a inocência do fato, as causas de diminuição de pena, assim sucessivamente. Agora, ao acusador, né, ao autor da ação penal, cabe provar o fato e sua autoria, as causas de aumento de pena, né, os elementos subjetivos do crime, assim sucessivamente. Tá? Então, cuidado, quem alega deve provar. O ônus da prova é do autor da alegação. Então, cabe ao autor da ação provar a existência do fato e a autoria delitiva. Ok? E observação, OBS. O juiz poderá, no curso da instrução, determinar de ofício a produção de qualquer prova sobre o ponto relevante para a decisão da causa. Prova judiciária, prova solicitada pelo juiz de ofício. Com base na verdade real, o juiz pode também requerer essas provas. Certo? Perícia. Bom, é uma das provas mais importantes que existe no processo, é o que prova a materialidade delitiva, né, ou seja, a existência do fato, do crime, isso nos crimes que deixam vestígios, obviamente. Né? O artigo 158 do CPP diz que nos crimes que deixam vestígio é imprescindível o exame de corpo de delito, né, ainda que seja de forma direta ou indireta. A perícia ela vai ser realizada de acordo com cada caso. Né? Cada caso vai ter sua respectiva perícia. Por exemplo,
No homicídio, faz-se lá o exame cadavérico, né? Na lesão corporal, perícia traumatológica, né? O exame de corpo de delito e assim sucessivamente, tá? Agora, atenção, cuidado. Cuidado para o disposto lá no artigo 159. Né? O artigo 159 exige que a perícia seja feita por perito oficial. Então, se for perito oficial, que é o que se exige, um só basta. Agora, cuidado, na falta de perito oficial, deve-se, no mínimo, fazer por 2 peritos ad hoc, que são pessoas idôneas, portadores de curso superior e, preferencialmente, na área que tiver, né, de ser feita a perícia, que é mais aptidão para fazer aquela perícia. Ok? Ainda sobre a perícia, eu quero chamar a atenção para vocês, né? Cuidado, ó, observação. Quando da realização da perícia é facultado às partes, ao ofendido, ao assistente de acusação, a formulação de quesitos. Quer dizer que as partes, então, podem formular seus quesitos para a confecção da perícia. Tá? Quanto ao exame de corpo de delito, é importante destacar, como eu já falei anteriormente, que pode ser direto ou indireto. Direto é aquele que é realizado no próprio corpo do delito. Eu vou lá e examino diretamente o corpo do delito, aquilo que aconteceu, o crime. Tá? Indireto ocorre quando a verificação de vestígio opera por meio de prova testemunhal. Não tem como eu tocar, então, no corpo do delito, eu faço através de forma testemunhal. Exemplo clássico aí, por exemplo, é um crime de estupro, né? Eu não vou ficar tocando lá palpando, né, os órgãos sexuais da moça ou do menino, então eu faço de forma indireta esse exame de corpo de delito, ok? E atenção, o exame de corpo de delito indireto, né, não pode ser suprido pela confissão do acusado. Não basta o acusado confessar, eu tenho que examinar todo o conteúdo probatório existente nos autos. Beleza? Interrogatório do réu. Bom, o interrogatório é um ato pessoal do juiz com o réu. Tá? Claro que o juiz o informará do direito constitucional de permanecer em silêncio, de ficar calado, mas é um ato importante para que o réu se defenda diretamente ao juiz. Inclusive, é o primeiro momento em que ele vai falar diretamente ele ao juiz, sem interferência do seu advogado. Então, é um ato muito importante para o réu, para a defesa nesse sentido. E cuidado, né? O silêncio do réu não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Não quer dizer que porque ele ficou em silêncio que ele então cometeu crime, né? Que ele vai ditar quem cala, cala consciente. Não, não pode ser analisado dessa forma, tá? E atenção, tá? O réu não está obrigado a falar a verdade. Tá? Quem tem a obrigação de dizer a verdade é a testemunha, que inclusive é compromissada em juízo. Professor, quer dizer que se o réu quiser mentir, ele pode mentir? Se ele quiser relatar um fato diferente do que aconteceu, ele pode? Pode. Ele não é compromissado a dizer a verdade, certo? Confissão do réu. A confissão é a aceitação pelo acusado da acusação que lhe foi dirigida, que lhe foi imposta. Confessou a prática do crime. A confissão já foi considerada, inclusive, a rainha das provas. Quando o réu confessava, se encerrava a instrução. Nem precisava mais ir adiante na instrução. Mas hoje, no direito processual penal moderno, a confissão, mesmo se constitua perante o juiz, né, deixou de ter valor probante absoluto. Tá? Hoje é valor probante apenas relativo, porque tem que analisar as demais provas do processo. Inclusive, não existe no processo penal a confissão ficta, presumida. Tá? Não existe, tem que se analisar todo o conteúdo do processo. Ok? Beleza? Até, por exemplo, vamos supor num homicídio em que ocorreu a prática de um crime, né? E o réu vai lá e confessa que matou. Mas ele simplesmente confessou que matou, né? Eu tenho que produzir prova para ver como é que foi essa morte. E depois eu descubro, por exemplo, que foi mediante 4, 5, 10 facadas. Então, mediante meio cruel, por exemplo, vai ter uma qualificadora. Então, tem que analisar. Tá? E atenção, o Código Penal prevê o crime de autoacusação falsa, que é um crime contra a administração da justiça. Tem que tomar cuidado. Aquele que auto se acusa e não existiu, pode vir a responder criminalmente. Tá? Beleza? Tranquilo? Delação, né, ou colaboração premiada é uma afirmativa feita pelo acusado, tanto em juízo como ao delegado de polícia, né, para confessar o crime ou até mesmo para atribuir a um terceiro a participação do crime. Né? Com a delação,
pode ter a redução da pena ou, dependendo do caso, até mesmo a isenção total da pena, né? Vai depender do caso concreto, o juiz vai analisar, tá? E uma observação que eu quero trazer para vocês, não tem previsão no CPP, tá? O CPP não fala sobre delação ou colaboração, apenas em legislações extravagantes, tá? Então fiquem atentos com relação a isso, porque a doutrina de jurisprudência hoje adota o CPP por analogia e aplica-se normalmente dentro do processo penal, tá? Declaração do ofendido. A declaração do ofendido é um meio de prova, né? Ou seja, é a declaração da vítima, né? Daquela que foi ofendida pela parte criminal. Diz a lei que sempre que possível, deverá a autoridade, seja policial, seja judiciário, ouvir o ofendido. Está lá no artigo 201. Claro, quando não possível, não tem como ouvir, né? Um homicídio consumado, tem como ouvir o ofendido. Tá? Permite, inclusive, a condução coercitiva da vítima. Se ela não quiser vir, permite-se a condução coercitiva, né? Se há necessidade da oitiva dela. E atenção, a vítima não é ouvida como testemunha, ela é ouvida como vítima, tá? Então, por isso, não existe falta de testemunha de vítima. Ela não presta compromisso legal de dizer a verdade, ao contrário da testemunha, ok? Reconhecimento de pessoas e coisas, né? É um outro tipo de prova, na maioria dos casos é feito pela polícia, mas nada impede que seja feito em juízo, tá? O Código de Processo Penal trata disso a partir lá do artigo 226, depois vocês dão uma pausa, dão uma lida aí que está na tela, é bastante importante, tá? E o próprio artigo 226 estabelece algumas regras para reconhecimento, né? Por exemplo, a pessoa que vai reconhecer não pode ser vista pela pessoa a ser reconhecida, e essa deve ser colocada junto com outras pessoas que tenham características mais ou menos parecidas. Então, por exemplo, vou fazer um furinho lá na porta e colocar, né, mais pessoas no mesmo local para identificar, ver qual delas que cometeu o crime lá, né? E observação, né? Criou-se na jurisprudência o reconhecimento por fotografia. Uma parte da jurisprudência aceita e outra não, né, pela precariedade da prova, que pode ser feito o reconhecimento também através de fotografias. Mas, professor, como é que se faz isso? O delegado coloca na tela lá fotografias do suposto acusado e a pessoa vai analisando até que acha o suposto autor do crime. Ok? Acariação, né? Acariar é colocar as pessoas de frente a frente, uma da outra, para esclarecer pontos de divergências que ocorreram dentro do processo, os depoimentos deles, tá? Então, a cariação ela pode ser feita entre acusados, entre testemunhas, entre testemunha e acusado, entre acusado e vítima, pode ser feita tanto na fase do inquérito quanto na fase da ação penal. Essa providência ela pode ser determinada de ofício, inclusive pela autoridade judiciária ou até mesmo pela delegacia de polícia, quando se quer esclarecer quem realmente está falando a verdade. Então, coloca-se frente a frente, um de frente para o outro, para olhar cara a cara para saber quem está falando a verdade. Tá? E pode ser requerido tanto pela acusação quanto pela defesa também. Beleza? Apreensão de instrumento do crime e respectivo exame. Bom, também é um outro tipo de prova. Sempre que possível, deverá a autoridade fazer a apreensão do instrumento do crime, né? Mas existem situações em que não é possível se apreender do instrumento do crime, como, por exemplo, no caso de um crime contra os costumes, não tem como ir lá apreender, né? Mas, apreendido, né, após a apreensão, então, deve-se dar prioridade para realizar o respectivo exame pericial. Então, um exemplo, o sujeito está sendo processado por uma adulteração de um chassi de um veículo. Apreende-se o veículo e, em seguida, examine-se lá o chassi para verificar se realmente, né, foi adulterado ou não. Ok? Prova documental. É uma prova como qualquer outra prova. Em regra, as partes podem juntar documentos em qualquer fase do processo, está lá no artigo 400. Mas cuidado, no processo comum. Por quê? Porque no processo do júri não se pode juntar nenhum documento na fase das alegações finais, né? Deverá ser juntado nos autos somente após ciência da parte contrária, com antecedência mínima de 72 horas, para que a outra parte não seja pega de surpresa. Então, depois das alegações finais, qualquer outro documento do tribunal do júri, eu só posso juntar com 72 horas de antecedência. Na prática, o juiz aceita na hora, desde que a outra parte concorde. Se a parte não concordar, né,
tirado dos autos daquela prova, porque não foi juntada com antecedência. Tá? E, ao juntar um documento, a outra parte pode, se entender cabível, impugnar. Inclusive, pode até arguir incidente de falsidade documental, o que não é muito comum na prática, mas nada impede porque está previsto em lei e é possível também agir dessa forma. Certo? Prova testemunhal. Prova testemunhal, nós temos bastante coisa aqui para ver. Tá? A prova testemunhal, né? O que é a testemunha? Né? O que é a testemunha? Né? Testemunha é a pessoa que declara o que sabe a respeito do crime e suas circunstâncias. Né? Dentro do nosso sistema, que é o do livre convencimento, não há, legalmente falando, hierarquia de provas. Então, não tem que se falar que a prova testemunhal está acima das outras provas ou abaixo. No dia a dia, no processo penal, na maioria dos casos, a gente sabe que os juízes acabam decidindo com base na prova testemunhal. Né? Por quê? Porque, via de regra, todo processo crime sempre tem provas testemunhais. Tá? Mas, inclusive, por exemplo, o tribunal do júri é de suma importância. Mas, né, não necessariamente é somente em prova testemunhal. Tem que sobrepesar e verificar as outras provas. Tá? E diz o Código de Processo Penal, lá no artigo 202, que qualquer pessoa pode ser testemunha. Então, pode ser maior, pode ser menor, né, pode ser louco, e assim sucessivamente. O juiz é que vai dar o peso cabível. Né? Todavia, lá no artigo 206, a testemunha pode se recusar a dar seu depoimento, tá? Por exemplo, os parentes próximos ao acusado, cônjuge, ascendente, descendente, salvo se a prova não pode ser produzida por outro meio de outra forma, né? Aí tem que ser ouvida essas pessoas. Tá? São produzidas de depor das pessoas padres, médicos, advogados, contadores, por exemplo, que tomaram conhecimento do fato através da atividade profissional, né? Salvo se desobrigados pelas partes, se as partes aceitarem da hipótese. E a testemunha, lembrando, suma importância, a testemunha, né, ela deve ser compromissada legalmente, dizer a verdade do que souber e do que foi perguntado. Inclusive, a pena prevista para a falsa testemunha é de 2 a 6 anos de reclusão, pena alta. Tem que tomar cuidado. O juiz vai adverti-la, a testemunha, né, compromissada sob pena de prática criminosa. E no processo penal, o menor, a partir dos 14 anos, já presta o compromisso legal de falar a verdade. A partir de 14 anos, ele já é compromissado de dizer a verdade. Né? Ok? Claro, ele só vai responder por falsa testemunha depois dos 18. Mas se ele vier a mentir, e ele compromissado, ele vai responder a um ato infracional. Tá? Ok? E o louco, ele é isento de prestar compromisso, mas ele pode servir como prova testemunhal. 3 observações que eu quero chamar a atenção para vocês aqui, que é bastante importante. Primeiro, OBS, o artigo 214 diz que qualquer uma das partes pode arguir a contradita da testemunha, alegando algum defeito. Né? Claro, o juiz vai decidir se a testemunha deve prestar compromisso ou não, mas a parte pode alegar. E isso deve ser alegado antes do início da oitiva da testemunha, tá? Contradita. OBS 2, a testemunha que for convocada e que porventura faltar sem motivo justificado, não justificar por que faltou, o juiz pode aplicar uma multa, tá? Mandar processar por crime de desobediência e, inclusive, ser levada debaixo de vara, ou seja, conduzida coercitivamente. Determina que o oficial de justiça vai lá e conduz ela até o fórum para dar o seu depoimento. E OBS 3, no momento em que a testemunha é ouvida, o juiz pode retirar o réu da sala, está lá no artigo 217, nos casos em que o réu manifestar alguma atitude contra a testemunha capaz de causar algum prejuízo no depoimento. Então, se o juiz verificar que a testemunha está constrangida a dar o seu depoimento, pode pedir para o réu se retirar da sala para não prejudicar essa prova. Beleza? Prova indiciária. Bom, a prova indiciária, na verdade, é constituída de fragmentos, de circunstâncias, né, que vão se juntando uma a uma, né, até formar a figura do criminoso. Então, atenção, na maioria dos casos, os tribunais brasileiros não aceitam a prova indiciária como fator único de condenação. A maioria afirma que a prova indiciária, como prova indireta, circunstancial, não leva a certeza e sim a uma suposição. Tá? Eu tenho que ter as demais provas, eu tenho que ratificar as provas em juízo para a prova ter uma certa validade. Somente com base na prova indiciária não se permite um decreto condenatório.
Ok? Por último, busca e apreensão. Né? Pode recair tanto sobre pessoa como sobre coisa e pode haver apreensão sem que tenha havido busca, inclusive. É um meio de prova destinado a impedir o perecimento de coisas e pessoas. A busca e apreensão é providência que pode ser tomada em qualquer fase do inquérito, qualquer fase do processo e até mesmo, inclusive, antes do inquérito, se for o caso. Tá? A busca e apreensão ela pode ser feita pessoalmente pela autoridade ou por seus agentes. Tá? Pode ser determinado também que o oficial de justiça o faça. Inclusive, a própria parte, às vezes, pode levar o produto do crime até a delegacia, onde então vai ser apreendido. Tá? E atenção, a partir do advento da Constituição da República de 88, a busca domiciliar só pode ser feita com mandato judicial. Está lá no artigo 5º, né? Inciso 8º, a inviolabilidade de domicílio. Cuidado! Fora das hipóteses previstas pelo legislador, não se pode fazer busca domiciliar à noite, mesmo com mandado judicial. Cuidado! O entendimento dos autores penais da nossa região, inclusive, adota o conceito de dia e horário compreendido entre 6 horas da manhã e 8 horas da noite, das 6 às 20 horas, já que o CPP não o definiu. Por analogia, o artigo ao CPC, Código de Processo Civil, em que diz que os atos judiciais podem ser praticados das 6 às 20 horas. Tá? Por último, o artigo 240 do Código de Processo Penal relaciona o que pode ser objeto de busca e apreensão, e eu peço para vocês lerem, né, o artigo 240, que é bastante importante. Ok? Tranquilo? Pessoal, por hoje é isso. Das provas está aí. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Um forte abraço e até a próxima aula.